abrir seu CNPJ para atuar como afiliado? Eu vou explicar a você sobre esse assunto aqui nesse vídeo e vou te dar o passo a passo, então vem comigo aqui. Bom, primeiramente você precisa saber que recentemente a Receita Federal divulgou um KNAI específico para o afiliado digital. Antes não tinha um entendimento muito claro de qual KNAI o afiliado deveria usar, mas com essa divulgação, com essa atualização do KNAI que a Receita fez, ficou claro qual é o KNAI agora que o afiliado ele deve usar. Ficou bem claro, porque agora tem isso escrito lá, afiliado digital, no KNAI que o afiliado ele deve usar. E com isso, com esse KNAI liberado pela Receita Federal para o afiliado, ele não pode ser mais MEI, porque esse KNAI que a Receita liberou não é um KNAI permitido ao MEI. Então, primeiro ponto que isso afetou é o seguinte, é que antes, como não tinha uma liberação da Receita Federal, não tinha um entendimento sobre isso, a gente utilizava alguns KNAIs por entendimento e esses KNAIs poderiam ser MEI. Então é por isso que antes tinha muito afiliado ali que abria o MEI. Mas agora, com essa atualização do KNAI que a Receita fez, o afiliado não pode mais ter uma empresa MEI, então ele tem que partir para uma empresa de uma microempresa, uma empresa de pequeno porte, tá? E eu vou explicar a vocês aqui o passo a passo para constituir, para você abrir esse tipo de empresa. O primeiro passo para você abrir esse tipo de empresa é o seguinte, você determinar se você vai ser o único sócio ou você vai ter mais sócio ali na sua operação com você, tá? Porque isso vai influenciar em qual tipo de empresa que você vai seguir. Se você for o único sócio da sua empresa, você vai abrir uma SLU, uma sociedade limitada unipessoal, ou seja, eu sou o único sócio dessa empresa. Ou, se você tiver sócio, você vai seguir para sociedade limitada. Então, você tem sociedade limitada unipessoal quando você é o único sócio ou sociedade limitada quando você tem mais de um sócio. Esse é o primeiro passo que você tem que determinar para abrir o seu CNPJ. É claro que não é você que vai cuidar de todos os trâmites, você precisa contratar uma contabilidade ali para te auxiliar a abrir esse CNPJ, porque não é só escolher isso, tá? Você precisa escolher também qual é a tributação, qual é o regime de tributação que a sua empresa ela vai permanecer durante aquele ano. Então, normalmente o afiliado digital ele pode começar ali ou no Simples Nacional ou no lucro presumido. Qual que é o melhor? Depende da sua realidade. Então, vai ter casos que o Simples Nacional vai ser mais interessante ou no lucro presumido também pode ser mais interessante. E isso vai depender dos seus números. Então, é bom a gente alertar aqui que o seu caso pode não ser o mesmo do seu colega, que também é afiliado. Então, não é uma regra geral de qual é a melhor tributação. Você precisa entender os seus números, precisa passar isso para a contabilidade te orientar em qual tributação vai ser a melhor. Por quê? No Simples Nacional, você vai começar ali no anexo 5 do Simples Nacional pagando 15,5, mas você consegue reduzir isso para 6. Então, vai ter cálculos ali que vai ser necessário, a contabilidade precisa te acompanhar. Se você for para o lucro presumido, vai depender da onde a sua empresa está sediada, onde o CNPJ da sua empresa está com endereço, porque vai ter a questão do ISS, e ISS é por município. Então, você pode chegar ali no presumido e pagar 16,33% de imposto. Então, a gente precisa analisar o seu caso individualmente para te dizer qual o regime de tributação que você deve escolher. No entanto, você já sabe que o segundo passo é escolher o melhor regime de tributação para você pagar o menor imposto possível dentro da legalidade. O terceiro passo é você, de fato, iniciar esse processo. Então, você já escolheu qual é o tipo de empresa que você vai abrir. Vamos dizer que eu vou abrir sozinho, então vou abrir uma SLU e vou ser enquadrado no regime do Simples Nacional. Ou seja, eu já tenho essas duas informações. Agora, eu vou iniciar o processo. Eu não consigo iniciar o processo sem saber essas informações. É por isso que eles são os primeiros passos. Então, no terceiro passo, eu vou preparar o contrato social, a viabilidade, a consulta prévia, todos esses documentos que são trâmites, burocráticos, que aí você pode contratar uma contabilidade para fazer para você, vai ser feito nesse terceiro passo. Registrar na junta comercial, a sua empresa precisa obrigatoriamente ter um registro na junta comercial do estado que está estabelecido a sua empresa, pagar a taxa da junta e com isso, a junta se comunicando com a Receita Federal vai liberar para você o CNPJ. Feito isso, você tem a empresa constituída, você tem a empresa aberta, uma empresa com atividade de afiliado. Então, se você precisa abrir um CNPJ para atuar como afiliado, você não consegue mais ser MEI, você precisa abrir uma empresa ali, uma sociedade limitada unipessoal ou uma sociedade limitada enquadrada no Simples Nacional ou no lucro presumido, tá?
Eu vou deixar aqui na descrição o link, tá? Que você consegue consultar o KNAI do afiliado, então você já vai ter essa informação de qual KNAI você deve usar ao abrir sua empresa de afiliado. Então é isso, 3 passos para você abrir seu CNPJ afiliado. Primeiro, definir qual vai ser o tipo de empresa, se vai ser uma SLU ou uma limitada, qual vai ser o regime tributário, né? Se vai ser uma simples nacional, lucro presumido, e para isso você precisa contar ali com um profissional para te ajudar nessa escolha, visando sempre pagar o mínimo possível de imposto, mas de forma correta. E terceiro, fazer todos os trâmites burocráticos para você conseguir ter o seu CNPJ. E a partir do momento que você tem um número do seu CNPJ em mãos, você tem ali o contrato social registrado e o CNPJ liberado, você consegue ali emitir uma nota fiscal, pagar os impostos devidamente, abrir a conta bancária da pessoa jurídica e começar ali o seu negócio de forma correta. Então é isso, eu espero que você tenha curtido esse conteúdo. Se você ficou com alguma dúvida ou uma sugestão de vídeo, deixa aqui nos comentários, curta, compartilha e eu vejo vocês no próximo vídeo.